Durante a sua jornada para se tornar um residente permanente nos Estados Unidos, obter a aprovação do formulário 140 é um passo muito importante na sua trajetória. Porém, somente a aprovação do I-140 ainda não garante o seu visto. Afinal, precisa passar por mais uma etapa para conseguir a obtenção do seu Green Card. E é sobre isso que eu vou explicar nesse vídeo. O que deve ser feito após a aprovação do formulário 140 e como você pode dar continuidade no seu processo para a obtenção da residência permanente. Conseguir a aprovação do formulário 140 dentro da categoria B2NW é uma grande vitória. E nos últimos anos, muitas pessoas foram aprovadas dentro dessa categoria. Porém, com a aprovação do 140, é dado então início à largada para você obter o seu visto. E existem dois caminhos diferentes que a pessoa vai percorrer, dependendo do local onde ela está residindo. Para aqueles que aplicam dentro dos Estados Unidos, existe um processo de ajuste de status. E para aquelas pessoas que estão em outros países, como no Brasil, existe o processo consular. Eu vou explicar cada uma dessas duas modalidades para você entender melhor e saber como você pode dar continuidade no seu processo. A primeira ramificação do processo é para aquela pessoa que está morando em outro país. Por exemplo, se você se encontra no Brasil, o seu processo vai ser feito pela embaixada ou pelo consulado brasileiro. Essa etapa é chamada de processo consular. Esse processo também é realizado para aquelas pessoas que moram nos Estados Unidos, mas que optaram por algum motivo por fazer o seu processo consular e deverão sair dos Estados Unidos para realizar a entrevista e então retornar como residentes permanentes. Com o formulário 140 aprovado, o Serviço de Imigração vai encaminhar para o National Visa Center, que a gente chama de NVC no Brasil, para realizar o processamento do seu visto. E aí, se você tiver com a sua data prioritária current, ou seja, atual, você vai conseguir dar prosseguimento no seu visto. A data de prioridade, ou a data prioritária, é a data que você protocolou o seu processo, não a data de aprovação. Essa data é importante, pois conforme o boletim de visto avança, você vai saber se você pode dar continuidade ou não no seu processo. E isso afeta pessoas, principalmente de países como a Índia e a China, onde o tempo de espera muitas vezes pode levar mais de 10 anos, ou em alguns casos de familiares, até mais de 100 anos de espera, ou seja, a pessoa nunca vai receber o Green Card dependendo da categoria que ela esteja inserida. Voltando aqui para visto baseado em emprego, na categoria EB1, esse tipo de visto normalmente sempre está current. O que significa isso? Você consegue dar continuidade e não precisa ficar acompanhando o Visa Bulletin. Agora, se você for um EB2NW, você tem que ter certeza que a sua data já está current para você continuar o seu processo e enviar os documentos para o NVC. Atualmente, o NVC envia uma carta de boas-vindas, que é a Welcome Letter, já informando que eles só poderão dar continuidade no seu processo a partir do momento que você estiver coberto por essa data. Se você ainda está com alguma dúvida sobre como acompanhar o Visa Bullet, clica no card que eu vou deixar aqui em cima, que tem um vídeo que explica melhor como você pode acompanhar a sua data no Visa Bullet. Após sua data estar coberta pelo Visa Bullet e você poder avançar no processo, o NVC vai te encaminhar a Welcome Letter, que é a carta de boas-vindas, juntamente com a invoice, que é o valor que você vai ter que pagar para você e demais membros da sua família, caso eles existam no seu processo. E a partir do momento que o pagamento for reconhecido pelo NVC, vai estar disponível a tela de preenchimento chamada DS-260. Ela é semelhante àquela de turista, que é a DS-160, porém, existem muito mais informações para você preencher. No site do NVC e na embaixada, você vai obter uma relação de documentos que devem ser encaminhados após você preencher a sua DS-260. Você vai anexar o formulário que é liberado na tela final após o preenchimento e enviar por correio para que esses documentos sejam analisados. Normalmente, entre o período que você envia e a análise, pode levar uma média de 30 dias para eles aprovarem ou não a documentação e solicitarem algum tipo de ajuste. Você precisa ter muita atenção, porque tem diversos detalhes. Por exemplo, quem mora em estados diferentes tem que enviar os atestados de antecedente criminal de cada estado. E muitas vezes, no Brasil, a gente não consegue obter esse atestado se você não possui o RG. Isso aconteceu comigo. Veja só, no meu caso, enviei a documentação, mas eu morei em 2 estados. E um dos estados eu não conseguia tirar o atestado de antecedente criminal. Eu tirava uma certidão negativa. E essa certidão negativa não foi aceita pelo NVC e eles pediram o atestado. Eu tive que tirar o RG no outro estado onde eu morava para poder solicitar o atestado de antecedente criminal. Um outro ponto a ter atenção é para aquelas pessoas que serviram ao Exército ou à Marinha Aeronáutica. Vocês precisam enviar o reservista, que é aquele certificado que comprova o seu tempo de serviço, o seu posto, entre outras informações relevantes.
E para aquelas pessoas que não serviram, se for no caso do homem, pode enviar o certificado de dispensa de incorporação. Também é importante levar em consideração a certidão de nascimento. Muitas pessoas falam que é obrigado enviar a certidão de inteiro teor, e na verdade a gente sabe que muitos casos são aceitos sem enviar a certidão de casamento ou de nascimento de inteiro teor. Por via das dúvidas, você pode solicitar ela para um cartório e obter esse documento, pedir para traduzir, porque ele vem com muito mais informações do que aquela certidão comum. A gente sabe que muitos casos do passado retornaram somente quando enviaram a certidão de nascimento ou casamento comum. Então, por via das dúvidas, minha dica é que você envie essa certidão de inteiro teor para evitar dor de cabeça. Lembrando que pode ser que não seja obrigatório esse documento. Se a sua documentação for qualificada e aceita pelo NVC, você vai receber o status de Documentary Qualified. E vou explicar para você neste e-mail que você está agora apto a ir para a entrevista, que eles vão agendar e você deve aguardar. Esse prazo, antigamente, entre a aprovação até a entrevista, era de cerca de 2 a 3 meses. No entanto, em 2024, esse período de espera está levando a cerca de 1 ano, a partir da data de qualificação do seu documento, até quando vai ser agendada a sua entrevista. Existem maneiras de conseguir o aceleramento, como o pedido de expedite, onde você, por alguma justificativa, pede para acelerar esse processo, já que cada caso é analisado individualmente. Não tem uma regra aqui que eu possa te afirmar que você vai mandar o modelo pronto, solicitando expedite, você vai conseguir a aprovação. Isso não tem como ser feito, mas você pode tentar. A gente sabe que, por exemplo, nas profissões de enfermagem, quando estão aprovadas pela B2NW, muitas pessoas conseguem aprovação falando que existe um shortage profissional e que eles precisam ir rápido para os Estados Unidos para poder ajudar a combater esse problema. Na etapa do NVC, diferente da aprovação do 140, esse é um argumento que muitas vezes é válido e, inclusive, é assim que os advogados fazem a solicitação para enfermeiros e fisioterapeutas avançarem via EB3. Se vocês analisarem, as pessoas que vão com o EB3, que já estão com a data current, têm conseguido ir para a entrevista 1 a 2 meses depois de que ficaram com a documentação qualificada no NVC, justamente porque elas passam na frente com a solicitação de expedite. Quando você faz uma solicitação de expedite, essa solicitação é encaminhada para o consulado, e é ele que vai analisar se o caso deve ou não ser passado na frente. Eu falei NVC anteriormente, mas leve em consideração quem faz essa análise da resposta final é o consulado. O NVC faz apenas a intermediação desse contato. Uma vez que o seu caso via expedite é aceito, você recebe um link para dar continuidade no processo e agendar a sua própria entrevista. Se você, por acaso, seguir o processo regular e não solicitar expedite, essa entrevista será agendada, o NVC vai te informar a data, e aí você vai ter que realizar os seus exames médicos, colher a digital no CASV, e então ir para a entrevista. E é no dia da entrevista que você vai ter o seu visto aprovado ou não. É importante frisar aqui que o visto pode ser negado ou pode entrar em processo administrativo no dia da entrevista. Nem todos os casos são aprovados. A gente sabe que a maioria dos casos são aprovados, mas tem casos de profissionais que, por algum motivo, vão precisar ficar em processo administrativo. Veja só, voltando ao caso dos enfermeiros. Existem muitos enfermeiros que solicitam o B2NW falando que vão atuar na área deles. Quando você é um profissional de saúde e fala que vai atuar na sua área nos Estados Unidos, sem exercer um trabalho por meio de uma empresa ou com ensino, pesquisa, significa que você está vinculando o seu processo à exigência de uma licença. Então, nessa etapa, é certo que eles vão solicitar para você a sua licença profissional. Isso não vale só para enfermeiro, também vale para dentista, fisioterapeuta e todos os profissionais de saúde. Afinal, a legislação deixa claro que é nesse momento da emissão do visto que essa verificação é realizada. Pode ser que o processo seja aprovado, inicialmente pelo 140, mas que nessa última etapa eles exijam essa licença. Então é melhor se precaver. Se o seu processo foi aprovado com uma vinculação de trabalho que exige a licença, você provavelmente vai ser solicitado a entregá-la. Existem muitos casos de pessoas que foram aprovados sem apresentar licença, mas a gente não tem certeza. As pessoas simplesmente fizeram uma proposta para os Estados Unidos que não envolvia a licença profissional dela, ou simplesmente foi um erro na imigração. O fato é que a imigração precisa exigir esse documento porque é algo que é previsto na legislação do visto. A entrevista é realizada somente no consulado do Rio de Janeiro e você sendo aprovado, o passaporte vai ficar retido ali para eles carimbarem o seu visto no passaporte, então você terá um prazo para entrar nos Estados Unidos. Esse prazo é de 6 meses após a realização dos seus exames médicos. Veja, você não vai receber o Green Card
nessa etapa. Primeiro você faz a entrada nos Estados Unidos com um visto temporário que vale durante 1 ano colocado no seu passaporte, e aí dentro dos Estados Unidos, seja na hora da imigração ou posteriormente, você pode solicitar o seu Green Card. Diferente do processo de ajuste de status que eu vou explicar agora. O ajuste de status é um processo diferente em relação ao consular. Nesse processo, as pessoas solicitaram o visto já presente nos Estados Unidos, e para isso você precisa ter uma permanência legal, temporária, pode ser por visto de turista ou estudante. O fato é que você tem que ter um visto, você não pode ter entrado pela fronteira ou de maneira ilegal, porque senão esse reajuste não vai ser realizado. O ajuste de status permite que aquela pessoa que está com visto de não imigrante faça o ajuste de seu status para o visto de imigrante. Além do seu status, é uma exigência que você esteja presente fisicamente nos Estados Unidos, para você poder solicitar. Obviamente que quando você aplica para o ajuste de status, você pode receber uma autorização de viagem que vem junto com a autorização de trabalho muitas vezes. Isso era mais comum antigamente, mas atualmente muitas vezes a gente recebe primeiro a autorização de trabalho e a autorização de viagem costuma demorar um pouco mais para chegar. Também é comum que numa mesma família, às vezes as crianças recebam primeiro a autorização de trabalho e viagem e os pais fiquem aguardando diversos meses para receber. Isso pode acontecer por diversos motivos, mas que ninguém sabe exatamente o porquê que isso acontece. Para você aplicar para ajuste de status, você precisa acompanhar o Visa Bullet. Pode ser que você use a Final Actual Date para você saber quando você pode dar entrada no seu pedido de ajuste de status, ou que você use a Date for Filing. Isso muda todo mês, então clica no link que eu vou deixar aqui na descrição que você vai saber onde você pode consultar esse boletim e qual data que está sendo utilizado naquele mês para fazer o ajuste. O Visa Bullet é tão importante para o ajuste de status quanto é o processo consular. Para o ajuste de status, você só pode aplicar se a data estiver coberta pelo boletim. E o processo costuma durar até 1 ano depois que você solicita, mas pode levar mais meses, como pode também ser super rápido, como a gente vê casos de pessoas que em 3, 4 meses conseguiram receber o ajuste e receberam o Green Card em casa. Durante a etapa do ajuste de status, pode ser que o oficial emita alguma RFE solicitando algum documento, e isso também acontece com profissionais de saúde, da mesma maneira que o enfermeiro e o dentista no Brasil precisam da licença profissional para continuar o processo e receberem o Green Card, quem faz o ajuste de status pode receber uma RFE solicitando esse documento, como a gente já viu diversos casos de nossos colegas nos grupos de EB2NW brasileiros. Mas é mais comum que seja solicitado que você entregue os exames médicos. Você vai receber uma RFE solicitando os exames médicos, e você vai comparecer no médico credenciado, realizar esse exame e enviar. A próxima etapa é mais simples, que eles vão produzir o seu cartão e vão enviar para sua casa diretamente o Green Card. Pode ser que aconteça entrevista, pode ser que não aconteça. Normalmente a entrevista é dispensada em muitos casos que fazem ajuste de status nos Estados Unidos, porque a pessoa já foi inspecionada quando ela entrou para o aeroporto. Então, as pessoas que passaram pela inspeção não necessariamente vão precisar de uma entrevista para realizar o ajuste de status. E por isso que atualmente muitas pessoas acreditam que o processo via Estados Unidos ele é mais fácil e menos demorado do que antigamente. Mas veja só, há 2 anos atrás sua história é diferente. Você pode ver em vídeos de pessoas que publicam sobre o assunto EB2NW e você vai ver muitos falando que o processo consular é mais rápido. Então isso mostra pra gente que cada processo pode variar e se tornar mais rápido ou mais devagar, dependendo do contexto imigratório que os Estados Unidos esteja passando no momento. Aqui no vídeo eu não deixei claro os formulários que precisam ser preenchidos e o que precisa ser enviados para fazer o ajuste de status, então eu recomendo que você veja o site da imigração e analise os documentos, assim como para você que está fazendo o processo consular. Esse vídeo foi para dar uma ideia geral de como funciona os 2 caminhos possíveis para obter o Green Card após a aprovação do 140, para mostrar que existem diferenças significativas entre cada um dos processos. E se você quer entender mais sobre esse e outros assuntos relacionados ao processo para obtenção da residência permanente nos Estados Unidos e imigrar de maneira legal para um país que irá proporcionar inúmeras oportunidades para o sucesso e a felicidade, clica no link que eu deixei na descrição para você acessar um curso que vai te ensinar o passo a passo nessa jornada, com uma linguagem descomplicada e diversos materiais, como modelos e exemplos de processos que já foram aprovados. E para entender como o Visa Bulletin afeta os processos de ajuste de status e o processo consular, você pode clicar no vídeo que está à esquerda na tela. Você também pode conferir a playlist que está aparecendo à direita, com diversos outros vídeos sobre o processo de migração para os Estados Unidos. Bom, por esse vídeo ficamos por aqui, um grande abraço e até mais.